Shalom, seja bem-vindo, amado ou amada, ao nosso programa de salvação. Hoje Deus vai te abençoar com uma palavra muito poderosa e que vai salvar a sua alma, inclusive vai transformar o inferno no céu na sua vida. A sua casa será transformada num lugar onde Deus vai habitar. E Deus abençoe assim, convide mais pessoas para assistir a este programa ou esta programação. Deus abençoe assim, quer o seu coração, Deus abra mesmo esse seu coração para que receba esta instrução na palavra dele. O tema de hoje é como ter uma vida espiritual saudável. E a primeira escritura que eu vou trazer para si, como amado ou amada, será de 1 Pedro 2, versículo 2. Abra comigo 1 Pedro 2, versículo 2. Leizo okro ontele agizo oskadila. Breglo onsa akadila azoskadila brasoskadila. Diz assim a palavra de Deus: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo. É o que Pedro aqui, como nosso apóstolo da Bíblia, estava a escrever. Ele disse que temos que desejar como meninos, desejar como ainda crianças, o leite racional. E qual é esse leite racional? É a palavra de Deus. Logo, quero que de novo preste atenção à palavra hoje, porque a palavra ainda declara que nós temos que prestar atenção à palavra de Deus. Significa que temos que adquirir o conhecimento. E a base da nossa fé é o conhecimento na palavra de Deus. Então, seja de novo bem-vindo. E este tema é muito importante hoje, amado. O tema de como nós podemos ter uma vida saudável espiritualmente. Há muita gente que acha que tem Deus, há muita gente que acha que vai à igreja, há muita gente que acha que ora, há muita gente que acha que inclusive lê a Bíblia. E há muita gente que acha inclusive que prega e já salvou os outros, inclusive já orou talvez pela libertação de alguém, ou orou pela cura de alguém. Deus fez os milagres, ou operou na vida dessa tal pessoa. Mas uma coisa é importante sobre as nossas vidas. Quer seja pastor, quer seja crente, quer seja bispo, quer seja profeta, quer seja apóstolo, qualquer título em que você tiver, quer seja estudante, quer seja professor, médico, você precisa de um crescimento espiritual. Uma vida espiritual bem saudável. E vou comparar a vida espiritual saudável com o campo da medicina, com o campo da nutrição. Quando, por exemplo, você vai ao hospital e o médico diz que você tem problemas nutricionais, o que ele faz? Ele diz assim, recomenda certos produtos, certos alimentos em que você deve usar para se alimentar. Para fazer o quê? Para melhorar o seu estado de saúde, para melhorar o seu estado nutricional. Agora, o mais importante não é quando você vai ao hospital e o médico te dá a prescrição que você deve usar em casa e você chega em casa, esconde aquela prescrição debaixo da sua cama ou você não obedece à prescrição que o médico deu. O mais importante é quando você chega a casa e toma a sério o que o médico ou o nutricionista deu lá como prescrição. E você começa a tomar a sério aquela prescrição e usa daquela prescrição para fazer o quê? Para mudar o seu estado nutricional. Se, por exemplo, ele chegou, o médico disse, deve comer 2 batatas por cada dia. E você chega a casa, come 50 batatas por cada dia. Significa o quê? Está a se alimentar de forma errada, de como o médico recomendou assim. E automaticamente o seu estado de saúde não estará bem. O seu estado nutricional não estará bem. Assim comparo com o lado espiritual. Para nós termos uma vida espiritualmente saudável, precisamos do quê? De uma prescrição adequada. Sem essa prescrição adequada, não temos nenhuma vida espiritual saudável. Então, sendo assim, um outro exemplo que vou dar mais prático. Imagina, tem dor de cabeça, está a sofrer tanto de dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. E vai ao hospital. E chega lá, o médico diz assim,
leva paracetamol. E com este paracetamol vai tomar 3 vezes ao dia. Significa de manhã, pela tarde e pela noite. Quando você chega a casa, toma paracetamol de manhã, de tarde e de noite. O que vai acontecer? As dores que você estava a passar automaticamente vão desaparecer. Por quê? Porque você tomou a prescrição que o médico deu. Você levou a sério aquilo que o médico estava a dar a você. Agora, se você errar ou desleixar ou negligenciar a prescrição que o médico tiver dado a você, o que vai acontecer consigo? A sua saúde não estará bem, estará a perigar o seu estado de saúde. Você poderá adoecer mais e mais e talvez perder a sua vida. Por quê? Porque não ouviu o que o médico terá dado como prescrição. O que quero dizer com isso? A vida, mesmo com Deus, é uma prescrição. Deus é o nosso médico máximo. Ele dá uma prescrição espiritual. E qual é essa prescrição espiritual? É a palavra dele. Ele recomenda, ele como médico máximo, ele recomenda alguma coisa para você fazer. E qual é essa tal coisa? Ele dá a Bíblia Sagrada, ele dá a palavra dele como prescrição. Ele diz, medita nessas coisas dia e de noite. Para fazer o quê? Para que a sua alma seja salva, para que o seu espírito tenha uma vida saudável e para que a sua vida física também esteja bem. Quer seja na prosperidade, quer seja no lado emocional, quer seja no lado sentimental, quer seja no lado financeiro. Ele usa o quê? Ele usa a palavra dele. E esta palavra é que vai te fazer o quê? Vai te fazer prosperar, quer seja no estado emocional, estado da alma, em qualquer tipo do lado da sua vida. E que vai te fazer o quê? Prosperar. E com o quê? E com a palavra dele. É com a palavra dele. Agora, sendo assim, eu vou cavar um pouco mais acerca do lado espiritual da sua vida, que é a palavra de Deus. Como é que nós podemos sair do estado de fraqueza espiritualmente para um estado saudável espiritualmente? Porque há muitos, como dizia Paulo, que muitos dentre vós estão fracos. Por quê? Porque tem uma prescrição certa, mas não cumprem com esta prescrição. Usam daquilo que eles acham que têm que usar. Fazem daquilo que eles acham que devem fazer. E automaticamente acabam ficando fracos espiritualmente. Alguns são salvos hoje, cumprem, vão à igreja amanhã, depois de amanhã vão à igreja, depois de 2 anos já foi crente. Alguns desistem na fé. Por quê? Porque a prescrição que foram dados por Deus não cumprem com ela. Alguns, por exemplo, já foram pastores, alguns já foram missionários, alguns já pregavam a palavra de Deus, mas de repente caíram na fé e não cumprem mais com a palavra de Deus. E até desistem, entraram na apostasia. Acham que já Deus não é mais o Deus que eles deviam servir. Acham que aquilo que eles acreditavam é engano. Alguns acreditam no milagre, alguns acreditavam na cura divina, alguns acreditavam no suprir necessidades. Alguns acreditavam que Deus operava milagre nas suas vidas, mas agora já não acreditam mais. Por quê? Porque a prescrição que o próprio Deus já havia dado a eles não estão a levar a sério. E brincaram e as coisas, as circunstâncias, os vendavais abateram a eles e ficaram como Zé Ninguém. E às vezes se comparam com a história de Jó. Alguns dizem que eu estou a passar o que estou a passar hoje porque a vontade de Deus assim como ocorreu com Jó. Mas não é assim, amado. O que você precisa é uma boa prescrição. E essa prescrição você deve seguir. Deus não é filho do homem para que minta. Logo, tudo aquilo que ele disse na palavra dele é coisa séria, é coisa certa. E você também deve tomar o quê? A sério essas coisas. Se você não toma a sério, não tem como ficar bem. Inclusive na sua saúde, é possível ter problemas por causa do que não está a tomar uma prescrição certa. Agora, você pode perguntar para mim, pastor, qual é a importância afinal de eu tomar essa prescrição que é a palavra de Deus? De eu ler a Bíblia sempre, de eu estudar a palavra de Deus sempre, de eu ouvir sempre quando o meu pastor está a me ensinar, de eu ir sempre à igreja quando for domingo ou quando for um dia que tiver culto. Aqui na palavra de Deus, primeiro vamos ler o que disse Deus no livro de Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, versículo 6. Deus disse assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento.
Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Está a ver o que está a dizer, amado Deus? Ele está a dizer assim que você rejeita conhecimento, ele também vai te rejeitar. Há muitas pessoas que são crentes, que nunca prestaram atenção àquilo que os seus pastores ensinam. E nunca prestaram atenção, nem tem nada a ver com comprar Bíblia, ficar com Bíblia em casa, acordar todos os dias, ler a sua Bíblia. E automaticamente essas pessoas não sabemos, duvidamos da sua salvação, não sabemos se irão para o céu ou não irão para o céu, porque não estão a tomar os próprios comprimidos que Deus está a dar, que é a sua palavra. Então todo crente, e a arma que eu costumo dizer sempre, que o diabo usa hoje em dia para destruir crentes, é a arma da ignorância. Ignorância significa alguém que não tem conhecimento, automaticamente é destruída essa pessoa. Logo, para o seu caso, ainda há tempo. Assim que eu estou a ensinar assim. Para fazer o quê? Para prestar atenção naquilo que a palavra de Deus diz. Abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia e receber a própria instrução de Deus. E há de ver que tudo no seu lado, seja no lado sentimental, seja no lado do casamento, seja no lado disto aqui, das finanças, saúde, tudo estará bem, porque estará a tomar a própria prescrição dada por Deus. Agora, já venho há muitos anos sendo questionado como é que alguém pode ter uma vida saudável espiritualmente. É simples. Para todo crente, e aquele crente que deseja, por exemplo, ter uma vida não mais de derrotas, mas vida de vitórias 100% na sua vida. Não vencer hoje, amanhã a ser perdedor. Ser vencedor amanhã, depois de amanhã a ser perdedor. Estou a falar de vitórias constantes, porque Deus, Ele disse: o meu povo é vitorioso e sempre será vitorioso. Assim como Davi ia sempre à guerra e vencia, assim como o povo de Israel ia sempre à guerra e vencia, assim é como Deus quer ver a você. Lembra-se de Josué? Josué era um homem que em todas as batalhas onde ele fosse, ele sempre vencia. Então é isso que Deus também quer de si. Lembra de Sansão, a fortaleza que ele tinha, a força que ele tinha. Ele vencia todos os filisteus, todos os seus inimigos. Por causa do quê? Porque ele recebia a prescrição certa. Agora, como é que você pode ter essa vida espiritual saudável todos os dias, 24 sobre 24? Primeiro passo que você deve tomar, deve aplicar estes aqui. A linha A: estudo constante e meditação na palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Um estudo constante e meditação constante na palavra de Deus. E temos no livro de Josué 1, versículo 8. Josué 1, versículo 8. Leiso Oscar Acradila Ansot Libros Oscadila. Josué 1, versículo 8. Ele disse assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme e tudo quanto nela estiver escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Ler sempre a sua Bíblia é algo obrigatório para um crente. Se, por exemplo, alguém quer ver a sua machamba bem, o que faz a pessoa? Todos os dias vai para lá, Sacha capina, todos os dias para a machamba. Quando tiver logo o capim, ele tira. Agora, se você deixa o seu capim crescer, o que vai acontecer? Terá talvez que procurar um trator para fazer o quê? Para ir desbravar aquela mata. Agora, para facilitar, o que você faz? Logo ao aparecer o pequeno capim, você tira aquele pequeno capim. Então é a mesma coisa com Deus. Você deve ler constantemente a sua Bíblia. Ao acordar, ao trabalhar, pode colocar Bíblia audiovisual, você pode ouvir ou pode ver, inclusive, pastores a pregarem. Você escuta sempre a palavra, escuta sempre a palavra. Está no carro, compra iPhones, coloca seus iPhones, está fazendo o quê? Está a escutar sempre a palavra. Agora, meditação o que é? Meditação é quando você leva a palavra de Deus, pensa nela, você medita nela, repete nela e fala aquilo que ela fala. Significa o quê? Significa meditação. Isto para o quê? Para não se apartar da sua boca o livro desta lei.
Significa o quê? A palavra de Deus deve ser mantida no seu coração e na sua boca. Confessar sempre a palavra. Por que muita gente é derrotada? É quando falam aquilo que as circunstâncias da vida falam e deixaram de falar aquilo que a palavra de Deus fala. Então você deve negar, fazer o que? Ser levado pela onda de falar o que as circunstâncias falam, o que as doenças falam, o que o coronavírus fala, o que qualquer tipo de enfermidade fala na sua vida. O que você deve fazer é falar a palavra de Deus, meditar nela dia e noite. Significa todo momento você meditar nela. E há de ver que não há de haver mais espaço para você chorar, não há de haver mais espaço de você reclamar. Tudo será de glória para glória e de vitória para vitória. É assim que você deve usar para ler. Não leia a Bíblia nem medita a Bíblia para pregar. Leia a Bíblia para correção sua. Leia a Bíblia para te purificar. Leia a Bíblia para você viver, não para mais pregar. A primeira coisa que você deve fazer antes de pregar para os outros é pregar para si mesmo. Significa ler a Bíblia para uma correção própria. Se tinha problemas de zanga, por exemplo, você lê a Bíblia e ela vai te purificar. Há de ver que você mais não zanga com pessoas, você se manifesta bem diante de pessoas. Se tinha problemas, por exemplo, em insultar os outros e você não conseguia se controlar, o que você vai fazer? Vai ler a Bíblia e ela vai te purificar pouco a pouco. E você há de ver que essa zanga, esse hábito de você insultar os outros não há de existir mais. Então, esse é o passo que você toma primeiro para fazer o quê? Para ter uma vida espiritual e saudável. Agora, o segundo passo, qual é? É a oração constante. E no livro de Lucas 18, por exemplo, versículo 1, diz assim: Lucas 18, Lucas 18, versículo 1. Jesus disse assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Está vendo? Oração é uma coisa constante. Não é só de manhã e de noite, né? É de manhã, de tarde e de noite. É constante. Você pode andar e fazer oração no seu coração. É algo constante. Você está em constante oração. Está a orar sempre. Está a orar sempre. Está a orar sempre. Esse é o segundo passo que você toma. Você começa a orar sempre. Você decide. Quer seja a sua carne aceite, quer seja a negue a sua carne, o que você vai fazer? Você deve resistir às paixões da sua carne. É por isso que Pedro disse: resistir às paixões carnais. Para que façam o quê? Para que cumpram aquilo que é do Espírito de Deus. Não aceitar a vontade da sua carne, aceitar a vontade do seu Espírito. Orar sempre, orar constantemente. Acorda de manhã, antes de fazer qualquer coisa. 4 horas, 5 horas, você acorda, leva a sua Bíblia, começa a orar, começa a ler a sua Bíblia, começa a meditar na sua Bíblia. Você sai, vai para o serviço, mas a Bíblia já está dentro de si, a palavra já está dentro do seu coração. E você vai fazer o quê? Com essas orações constantes. Orações constantes. Agora, a oração não é pedir coisas. Há muitos crentes que têm essa dificuldade, que acham que orar é pedir coisas. Oração é comunicação com o seu Pai Celestial. Lembra-se o que disse Paulo? Disse: tudo é vosso, não há mais necessidade de pedir. Tudo te pertence. São riquezas que te pertencem. É saúde que te pertence. Não há mais coisa que você possa pedir a Deus. Então, oração é quando você se comunica com Deus. Diz quão Ele maior é. Diz quão belo Ele é. Diz quão agradáveis são as suas obras, os seus mandamentos. É isso que você faz. Então, todos os dias você vai no lugar, você procura, faz um altar dentro da sua casa. Um lugar talvez que você ajoelha ali. E você vai com seus filhos, vai com sua família e começa a orar com eles. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora de tempo. Vocês vão para ali no altar da família. Onde quando tiverem dificuldade, vocês vão para lá. E é ali onde os céus se abrem para vocês. E Deus sempre fala convosco. E foi o hábito de Jesus. Ele sempre ia ao monte para orar, porque era um lugar onde ele havia criado o altar pessoal dele, onde os céus se abriam para ele. Então, isso também que você deve fazer. Um lugar onde você se torna hábito para orar. Orar facilmente, orar facilmente, orar facilmente. Falar com Deus, orar pelos seus irmãos, orar pela salvação da sua família. É isso que você deve fazer. E Deus vai te acrescentar, inclusive, aquilo que você não tem. Se você mudar o rumo da oração, não só Deus está a pedir isto, Deus está a pedir casa, Deus está a pedir carro, Deus está a pedir marido, não, tudo é seu, tudo te pertence, não há mais necessidade de pedir a Ele. Agora, o último passo é ir sempre à igreja. Agora, neste passo aqui, há muitos crentes que têm muitas dificuldades nisto. Alguns vão só na quarta-feira, alguns vão só no domingo, alguns vão só no sábado.
mas é sempre ir à igreja. E aí de ler uma coisa muito importante. Alguns dizem que a igreja não é tão importante. Vamos ler no livro de Atos o que estavam a fazer os apóstolos, que é a primeira igreja, a igreja primitiva. Como é que os irmãos viviam lá? Atos 2, versículo 46 e 47. A Bíblia diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo. O templo era onde? Era na igreja. Repito, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se iam salvar. Está a ver? Os apóstolos já sabiam qual era a importância de estar na igreja. Os membros da igreja primitiva também sabiam qual era a importância de ficar na igreja e ouvir o pastor a pregar, ouvir os apóstolos a pregar. Isso você também deve fazer. Procura uma igreja. Agora, tem requisitos para se ter uma boa igreja. A igreja onde se ensina a palavra é a igreja em que você deve escolher. Não seja levado só pelos milagres, pela libertação, pela cura. Primeiro seja levado pela palavra e pelo Espírito Santo que está lá naquela igreja. Não é a igreja, toda a igreja que é certa. Existem igrejas que não são certas. Agora, procura onde você vê que a palavra lá é bem pregada, é bem ensinada, e você vai para lá e aprende. Não procura uma igreja porque está perto, não. Não seria um bom requisito para você escolher uma boa igreja. Deve procurar uma igreja que você sabe que esta igreja aqui é espiritual. Aqui é onde sou ensinado a palavra de Deus, sou ensinado os mandamentos de Deus, sou ensinado tudo aquilo que pertence ao reino de Deus. E você vai para lá, aprender a palavra de Deus. É isso que você deve levar em conta a partir de hoje. Não falte sempre aos cultos. Agora, por exemplo, você pode perguntar: estamos em pandemia, pastor, como é que posso fazer? Estamos aqui a gravar. Estamos aqui a pregar via online, nos Facebook. Estamos aqui a pregar nos YouTube. Você vai para lá, tem televisões que se pregam. Então você vai para lá, procura ouvir as mensagens de Deus. E você não ficará perplexo. Inclusive sobre as mensagens dos últimos tempos, você não ficará perplexo. Há muita gente que está em pânico agora. Não sei se são os últimos tempos, não sei se é Apocalipse, não sei se é o quê. Então, por quê? Porque não estão a ouvir e nunca foram à igreja para ouvir a palavra de Deus. Então, isso que você deve fazer todos os dias da sua vida. E muito obrigado pelo culto de hoje que você aqui acompanhou. E eu espero que a sua vida espiritual mude. Vou fazer uma oração, Deus vai curar a você. Não importa se é um desafio que tem no seu corpo, Deus quer estender a sua mão sobre a sua vida e curar a você de qualquer enfermidade, de qualquer doença e de qualquer desafio. Feche os seus olhos agora. Senhor Jesus, eu te peço que toque o seu povo. Toque o seu povo agora, Senhor Jesus. Remove todo tipo de doença nos corpos dessas pessoas, Senhor Jesus. Remove doença no corpo deste irmão, desta irmã, desta criança, Senhor Jesus. Deste adulto, deste adolescente, Senhor Jesus Cristo. Todo tipo de espírito maligno seja removido sobre este corpo, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe assim e nos vemos no próximo programa. Shalom.